Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão. Domingão de playoff, né? Seguir aqui os nossos trabalhos. Falando sobre Boston Celtics e Orlando Magic. Esse foi o segundo jogo do dia. O primeiro jogo da série, né? Abertura da série. Jogo lá no TD Garden, mando do Boston Celtics. O jogo rolou, terminou agora há pouco. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, deu o Boston Celtics, né? Como já era esperado, o Celtics venceu a equipe do Magic. Vitória, né, confortável por 103-86. Placar elástico, tranquilo, sem sustos. Né? Sim, meio sem sustos, né? Porque no primeiro tempo o Magic foi bem, né? Especialmente no segundo quarto, onde meteu 31-22. Mas tirando o segundo quarto, cara, o Celtics foi soberano durante todo o jogo. Fez um ótimo primeiro quarto e um excepcional segundo tempo. Impressionante o que o Celtics fez no segundo tempo em nível de controle de jogo. Em nenhum momento no segundo tempo o Celtics perdeu o controle, perdeu, né? Controle mesmo, né? Controle do jogo em nenhum momento no segundo tempo. Controlou do início ao fim. Abriu uma baita vantagem no terceiro período. Meteu 30-18 de parcial. Ataque do Magic não conseguiu fazer nada. Defesa do Celtics foi excelente. E no quarto período a mesma coisa. Controle total, administrando bem as posses, não queimando bola, não desperdiçando posse, tomando boas decisões. E aí, dominante do jeito que já era esperado, o Celtics venceu 103-86, abre a série com vitória. E, mano, assim, a tendência é que, né, em no máximo 5 jogos o Celtics finaliza as coisas. O normal mesmo seria uma varrida. Eu até falei na minha prévia. O normal seria uma varrida do Celtics. Eu só não aposto numa varrida porque vai ter um jogo aí que o Celtics vai jogar na preguiça. Isso vai acontecer em algum momento. Isso vai acontecer. Até achei que poderia acontecer hoje. Porque no primeiro tempo, apesar do bom primeiro quarto, o segundo quarto do Celtics não foi bom. Muito por conta do Magic, que fez um trabalho excelente, uma defesa muito boa, muito física. Banqueiro e Franz Wagner destruindo no ataque, principalmente o Banqueiro, né, que fez um baita de um jogo. Então eu achei que hoje poderia ser o jogo da feijuca do Celtics, né, o jogo da feijoada, né. Acabou que depois do intervalo o Celtics, né, se reorganizou e tal, o Mazzulla fez bons ajustes, a defesa brilhou, o Jrue Holiday fez um terceiro quarto absurdo, Derrick White fez um jogo excelente, uma das melhores atuações dele em playoff. Terminou aí com 30 pontos, 7 bolas de 3. Uma atuação excepcional do Derrick White. E é muito louco, né, cara? Porque até falou, né, na transmissão sobre a troca, né, do Derrick White. Como que foi uma troca bizarramente boa, né? Excelente, uma das melhores trocas da década. O Celtics basicamente abriu mão do Josh Richardson e do Romeo Langford e pegou o Derrick White do Spurs, mano. E o cara virou o que virou. Um dos melhores guards da NBA, um dos role players mais, né, eficientes da liga e um cara capaz de entregar 30 pontos num jogo de playoff, enfrentando a melhor defesa da NBA. Sim. Cara, é uma loucura, mano. O que o Brad Stevens deu aula nessa troca foi inacreditável. Inacreditável. Eu acho que, na boa, cara, em relação a... Pegando a relação custo-benefício, o que custou e o benefício que deu, cara, essa aqui é uma das... Assim, sem sacanagem. Uma das melhores trocas da história da NBA, tá? Em relação custo-benefício, pô, irmãos, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É surreal, cara. Mano, inacreditável. Inacreditável o Derrick White ter custado só isso, mano. É assustador. Mas enfim.
Jogou demais, o Holiday também fez um segundo tempo excepcional. E é muito louco, né? Como que o impacto do Holiday ele é silencioso, né? Porque pra quem não viu o jogo ou viu, né, sem prestar real atenção, cara, vai olhar pro box score do Holiday e achar que ele fez um jogo, né, meia boca. 9 pontos, 5 assistências. Você não vai achar grande coisa. Tentou só 6 arremessos no jogo. Mas aí, meu amigo, quando você pega pra assistir mesmo o jogo e presta atenção no Holiday, especialmente no terceiro período, você vê o quão bizarro ele é, mano. O quão absurdo ele é. Cara, na boa, pra mim o Holiday foi com sobras o melhor jogador do Celtics no terceiro período, que foi onde o Celtics abriu a vantagem que, né, encaminhou a vitória. Então assim, no quarto mais importante do Celtics no jogo, o melhor jogador foi o Holiday. Matando bola de 3, achando bons passes, tomando boas decisões, fazendo uma marcação em cima do banqueiro excepcional. Excepcional. Cara, o Holiday é... Mano, é por isso que o Celtics pegou ele, mano. É por isso que pegou. O Holiday é o tipo de jogador que você só vai dar valor no playoff. No playoff você vai dar muito valor pro Holiday. Na regular, você nem vai lembrar que ele tá no time. Mas no playoff, mano, você percebe o porquê que esse cara tem a carreira que tem. Tem como, mano. Tem como. É um jogadorzaço e hoje ele, White, Preacher, né, fizeram uma diferença enorme. Os role players, né? Role players do Celtics hoje brilharam. Numa noite, numa tarde, né, apagada dos protagonistas Tatum e Brown. Tatum 17 pontos, 14 rebotes, 1 de 8 para 3, 8 de 22 no geral. Não foi um grande jogo do Tatum. Jaylen Brown 16 pontinhos também, pouco agressivo. Jaylen Brown que nitidamente não tá 100% fisicamente, acho que deu pra perceber isso. Mas não fizeram falta, essa é a grande real. Por quê? Porque os role players apareceram e o coletivo do Celtics é... A grande força do Celtics, gente, não é a dupla. Claro, a dupla é o que chama atenção, são caras que decidem jogos, são caras que fazem a diferença, não tem como. Mas a real força desse Celtics é o coletivo. É o coletivo. Assim como é a grande força do Cavs, assim como é a grande força do Thunder, assim como é a grande força de grandes times. Grandes times se caracterizam por ter um ótimo coletivo. E o Celtics é isso. As individualidades são importantes? Demais. Tatum é um talento absurdo, Brown é um talento absurdo, são os dois mais talentosos do time. Óbvio. Mas a força, o que torna o Celtics esse bicho papão, o que torna o Celtics essa, né, estrela da morte do leste, é o coletivo. E foi o que fez o Celtics ganhar, mano. A defesa brilhou, os role players brilharam, e a vitória tá aí. Mesmo num primeiro tempo muito bom do Magic, no segundo os caras foram doutrinados. 30-18 no terceiro quarto, 25-19 no quarto período. 103-86 no placar, Celtics abre com vitória, 1-0. E, mano, a tendência é nadar de braçada, mano. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A menos que um Cleveland, né, jogue muita bola, cara, o Celtics tá... Vai de novo chegar nas finais sem realmente suar. E isso não é demérito pro Celtics. É porque o time é forte demais, mano. E tá numa conferência que, né, carece de grandes potências. Né? A gente fala bastante sobre a diferença entre leste e oeste. E, cara, não tem como tapar o sol com a peneira. Existe um abismo de diferença em termos de quantidade de times muito bons. Você olha pro leste, você tem o Celtics e o Cavs desgarrados. E aí você tem alguns times interessantes. Você tem o Knicks, que é um time interessante. Você tem o Pacers, que é um time interessante. Você tem o Pistons, que é um time interessante. Né?
Aí você tem alguns times que, assim, em condições normais de temperatura e pressão, nem no playoff estariam. É o caso do Heat, talvez. É o caso do Bucks, talvez. São times bagunçados. Olha, mano, o jogo do Bucks contra o Pacers foi uma vergonha. Um desavisado que viu aquele jogo achou que era um time da NBA contra um time amador, um time da D-League. Né? Aí você tem o Magic, que é um bom time, mas é um time que ainda carece de força ofensiva, e isso ficou muito nítido de novo hoje. É muito claro que esse time precisa buscar no mercado e não buscou nessa off-season. Tem que buscar nessa próxima. Esse time precisa de um armador melhor. Esse time precisa de mais arremessadores. Se tivesse isso, cara, o Magic seria um time muito, muito competitivo. Já é um time competitivo sem ter. Por exemplo, vamos supor que nesse time do Magic tivesse um Trae Young e tivesse um Max Strus. Esse time do Magic seria candidato à final de conferência. Seria candidato. Por quê? Porque tem role players muito bons, uma ótima defesa, e tem dois caras que são muito bizarros, que é o Franz Wagner e Banqueiro. Mano, assim, os caras combinaram pra 59 pontos. Banqueiro meteu 36. Então, se tivesse um ótimo arremessador de 3 e um armador que também arremessasse pra 3, como o Trae Young da vida, cara, esse Magic ia estar em outro patamar, mas não tem esses caras. Então acaba que, por exemplo, no Oeste, cara, o Magic talvez fosse um time de play-in, mano. Você entende? Miami, Bucks talvez nem classificassem pro play-in no Oeste. Por quê? Porque no Oeste você tem o Thunder, que nessa temporada desgarrou dos outros, à frente dos outros, mas você tem ali um bloco de 5, 6 times que, mano, é um nível muito alto. Mano, Houston, Minnesota, Golden State, Lakers. Pô, Memphis, é que é difícil falar de Memphis depois do atropelo de hoje, né? Mas, na teoria, o Memphis é um bom time. Muito bom time. Melhor ataque da temporada. O segundo melhor ataque da temporada. Entendeu? Você tem ali um bloco. Mano, são times muito bons. Você pega, por exemplo, o Dallas. Mesmo, né? Todos os problemas. Se Dallas tivesse no leste, cara, eu acho que Dallas talvez teria pegado seed 6. Entendeu? Sacramento. Sacramento no leste. Não pegaria a vaga direta? Você não acha? Basquete jogado? Talvez. Então, cara, é uma diferença muito grande. E aí, dada essa diferença, cara, o Celtics, que não tem nada a ver com isso, o Celtics nada e deve continuar nadando de braçada. Deve continuar nadando de braçada. Essa foi a primeira de várias vitórias que o Celtics vai ter nessa pós-temporada, né? Cara, eu tava falando... Nossa, olha o crime que eu cometi. Ó, pra você ver o tanto que o Oeste é bizarro, né? É tanto time bom que às vezes você até esquece. Eu falei... Thunder tá desgarrado. Eu falei de Houston, falei de Lakers, falei de Warriors, falei de Minnesota, falei de Memphis. Cara, eu não falei de Denver e Clippers. Olha o crime que eu quase cometi. Desculpa, tá? Perdão. Denver e Clippers. Mano, Denver e Clippers, os dois brigariam pra ser seed 1 no leste. Brigariam com Celtics e Cavs. Entendendo? Então, mano, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. E, de novo, isso não é demérito pro Celtics. Não tô falando que, ai, olha aí como... Aí é fácil pro Celtics. Não. É que o Celtics... O negócio é que o Celtics no Oeste brigaria pra ser seed 1. Entendeu? Brigaria pra ser seed 1. Nossa, eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas não tenho dúvida. Se você isolar a campanha, o Celtics seria seed 2. Com 7 vitórias a menos que o Thunder. Né? Só pra vocês terem ideia, o Celtics é muito fora da curva.
E aí é um fora da curva numa conferência que não tem tantos foras da curva, né? Então, a tendência é mesmo o Celtics nadar de braçada. A vitória de hoje foi só a primeira. E é igual eu falei, cara, a menos que role uma hecatombe ou que o Cavs jogue demais no playoff, não decepcione, e torço para que ele não torço, né, para que ele não decepcione, porque eu quero muito ver esse Cavs chegando forte numa possível final de conferência. A menos que essas coisas aconteçam, cara, o Celtics vai estar de novo nas finais. Desculpa, torcedores dos outros times do leste, mas, mano, o Celtics é outra parada. O Celtics é outra parada. É um time que, quando joga a Vera, irmão, não tem como. Tipo assim, o Magic jogou a vida no primeiro tempo. Mas numa entrega absurda. O Celtics, cara, naquela maciota. E o máximo que o Magic conseguiu foi ir pro intervalo ganhando por 1 ponto. E aí, no segundo tempo, quando o Celtics, né, falou, beleza, vamos jogar, vamos brincar, o Celtics dominou. Dominou. E repito, com Tatum e Brown fazendo um jogo blasé pra caralho. Mano, não tem como. O Celtics é muito acima. E... já... Sim, eu vou falar bem a verdade, não dá nem graça ver os jogos do Celtics. Não dá nem graça. Porque é uma discrepância muito grande, mano. É uma diferença muito grande. Enfim. O jogo foi isso. O Magic tentou. Fez um ótimo trabalho defensivo. O banqueiro jogou demais. Mas, mano, não tem como. É igual eu falei, né, no pós-jogo de Thunder e Memphis. Existem situações onde não adianta, sabe? Você só não vai ganhar. E aquilo, o Magic vai... De novo, a menos que aconteça uma hecatombe, o Magic não vai ganhar do Celtics. Vai ser eliminado em 4 ou 5 jogos. E aí o que o Magic vai ter que fazer? Se coçar na off-season. Porque o time tem potencial, mas precisa se coçar. Assim como o Celtics se coçou. Quando pegou o Holiday, quando pegou o Porzingis. Quando conseguiu a troca inacreditável do White. Então é isso, cara. Basicamente é isso mesmo. Celtics ganha 103-86, 1-0 na série. É o começo do fim, né? O famoso começo do fim aí pro Orlando Magic. Enfim, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Pessoal aí que não tem o League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40% no plano anual, né? Então, se você não tem o League Pass, aproveita, usa o link, garanta já o seu. E é isso, minha turma. Tamo junto, grande abraço, nos vemos mais tarde, né, com mais conteúdo. Beijo no coração de vocês e tchau.